Você já se perguntou se a famosa serpente do Éden era realmente uma cobra comum? A história da serpente em Gênesis 3 é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas o texto original em hebraico pode revelar camadas que vão além do que a maioria imagina. A palavra hebraica usada para serpente é nahash, um termo que carrega significados que desafiam nossa visão tradicional desse episódio. E se a serpente fosse, na verdade, uma representação de algo maior, um ser astuto, com intenções além das aparências? Neste vídeo, vamos explorar as raízes linguísticas e o contexto cultural dessa história enigmática para entender o que o texto bíblico realmente quer nos dizer. Ao longo dos próximos minutos, mergulharemos em detalhes que conectam Gênesis a outras passagens bíblicas e revelam interpretações surpreendentes sobre o papel da serpente. Prepare-se para uma jornada pela Bíblia que vai te fazer enxergar essa narrativa de uma forma totalmente nova. No texto original de Gênesis, a palavra usada para descrever a serpente é nahash, um termo hebraico que significa literalmente serpente, mas que carrega um significado bem mais amplo do que uma simples cobra. Na cultura hebraica antiga, nahash não se limitava a um animal rastejante, podendo também se referir a seres inteligentes e, às vezes, até sobrenaturais. Em diversas culturas antigas, a serpente era vista como símbolo de sabedoria, poder e, muitas vezes, de astúcia. Esse contexto cultural nos leva a questionar se o nahash do Éden era apenas um animal ou se ele representava algo mais profundo. Além disso, ao longo do texto de Gênesis, essa serpente é descrita como sendo mais astuta que todos os animais do campo, o que a diferencia dos demais seres criados. O uso dessa palavra e o destaque dado à sua inteligência podem indicar que, na visão do autor, a serpente possuía um papel significativo, sendo um símbolo do engano e da tentação. Essas nuances abrem espaço para interpretações mais complexas, sugerindo que a serpente do Éden pode ser vista como uma figura de linguagem, uma representação do mal que desafia e seduz a humanidade para longe de Deus. A serpente de Gênesis é descrita como um ser astuto, mais sagaz do que qualquer outro animal criado por Deus. Esse detalhe não é apenas uma característica física, ele revela uma personalidade ativa e intencional. Ao abordar Eva, a serpente começa com uma pergunta sutil e manipuladora. Foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Essa introdução coloca Eva em dúvida e abre espaço para uma conversa que a leva a questionar a própria ordem divina. Assim, a serpente não age como um animal comum, mas como um ser que desafia diretamente a autoridade de Deus, introduzindo a tentação e o engano. No diálogo que segue, a serpente promete que comer o fruto proibido abrirá os olhos de Eva, tornando-a como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa promessa de sabedoria e poder é irresistível e se torna a chave da tentação. A serpente aqui desempenha o papel de tentadora, oferecendo algo aparentemente benéfico, mas que contraria o que Deus havia instruído. A história sugere que o desejo de ser como Deus é o ponto central do pecado, com a serpente funcionando como o catalisador dessa desobediência, revelando como a busca pelo poder e pelo conhecimento pode ser sedutora e, ao mesmo tempo, destrutiva. Por fim, a função da serpente em Gênesis ultrapassa o simbolismo de um mero animal. Ela representa a tentação primordial que leva à queda da humanidade. A presença da serpente no Éden é uma introdução ao conflito entre o bem e o mal, estabelecendo o tom para muitos outros desafios que surgem na narrativa bíblica. Esse episódio reflete a ideia de que o mal pode se disfarçar como algo desejável, questionando e desafiando nossa fidelidade a Deus. Dessa forma, a serpente em Gênesis 3 é uma figura poderosa que nos lembra do perigo da desobediência e da necessidade de vigilância espiritual.
A figura da serpente de Gênesis encontra ecos em outras partes da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, onde ela é diretamente associada a Satanás. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e capítulo 20, versículo 2, Satanás é descrito como o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Essa conexão reforça a interpretação de que a serpente do Éden não era apenas um animal, mas sim uma representação do mal personificado, uma figura simbólica para o adversário espiritual que desafia a criação e a vontade de Deus. Ao associar Satanás à serpente, o texto bíblico revela a continuidade do conflito entre Deus e o mal ao longo das Escrituras. Outra passagem significativa é em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, onde Paulo relembra aos cristãos que a serpente enganou Eva com a sua astúcia e alerta sobre o risco de serem seduzidos de forma semelhante. Esse paralelo entre a tentação de Eva e a tentação que os cristãos enfrentam diariamente ressalta-lhe a ideia de que o engano e a desobediência introduzidos no Éden ainda são forças atuantes. Para Paulo, a astúcia da serpente serve como um exemplo das táticas que o mal utiliza para desviar as pessoas da simplicidade e pureza de uma vida com Deus. Essa passagem não só confirma a importância simbólica da serpente como um símbolo de tentação, mas também adverte sobre a vigilância espiritual necessária. Além disso, em João 8:44, Jesus descreve o diabo como mentiroso e pai da mentira, uma característica que se alinha perfeitamente com o papel da serpente em Gênesis, que engana Eva com falsidades e promessas vazias. Esta passagem de João ressalta a natureza enganadora do mal e como ele utiliza a distorção da verdade para levar as pessoas ao erro. Assim, as Escrituras reafirmam o papel da serpente como um símbolo da mentira e da rebeldia, oferecendo uma visão mais ampla de como a tentação e o engano operam. Essas conexões mostram que o conflito iniciado no Éden é um tema contínuo na Bíblia, presente em várias formas e momentos, e que a figura da serpente permanece como um alerta sobre os perigos do engano e da desobediência. A serpente é mais do que uma figura de tentação. Ela simboliza a complexidade do mal e a luta constante entre a obediência a Deus e os desejos pessoais. Ao representar a tentação como algo aparentemente inofensivo, mas potencialmente destrutivo, a Bíblia nos lembra de que o mal pode se disfarçar e se apresentar de forma atraente. A serpente não força Eva a desobedecer, ela apenas planta a dúvida e abre caminho para que o próprio desejo de Eva, por conhecimento e autonomia, a leve à queda. Esse simbolismo nos ensina que muitas vezes o perigo do pecado está nas pequenas concessões que fazemos, nas escolhas que parecem inofensivas, mas que podem ter consequências profundas. Para além do relato do Éden, a serpente continua a nos lembrar da importância da vigilância espiritual e da confiança na palavra de Deus. Ela ilustra o desafio eterno da humanidade, discernir entre a voz de Deus e as vozes que nos afastam dele. Essa história nos convida a refletir sobre como o engano e o desejo de ser como Deus, de ter o controle e a independência total, podem nos levar a uma vida distante do propósito divino. A figura da serpente no Éden é, assim, um chamado para que permaneçamos alertas e fortalecidos em nossa fé, reconhecendo que, mesmo quando o mal se apresenta como algo atrativo, somente a obediência e a confiança em Deus podem nos conduzir a uma vida plena e verdadeira. A história da serpente em Gênesis, capítulo 3, nos oferece uma visão profunda sobre a natureza do mal, a tentação e o livre-arbítrio. Ao longo deste vídeo, exploramos como o termo hebraico Nahash sugere mais do que uma simples serpente, levando-nos a refletir sobre o simbolismo e o papel dessa figura no contexto bíblico. A serpente do Éden nos lembra que o mal pode se manifestar de formas sutis, muitas vezes escondido
por trás de promessas sedutoras e desejos aparentemente inofensivos. Essa compreensão nos desafia a examinar nossas escolhas e a considerar a importância de discernir as intenções e os efeitos de nossas ações. Como vimos, as conexões com outras escrituras reforçam o papel da serpente como símbolo do engano e do adversário espiritual. Esse tema atravessa a Bíblia, revelando uma mensagem de alerta e vigilância para os seguidores de Deus em todos os tempos. Ao encerrarmos este estudo, fica o convite para que cada um de nós mantenha uma postura de fé e atenção, lembrando que a verdadeira sabedoria está em buscar a orientação divina em vez de confiar apenas em nossos próprios desejos e entendimentos. Se você gostou deste conteúdo e quer explorar mais temas profundos das Escrituras, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo.